Oi, pessoal. Hoje à noite a gente vai subir. Isso mesmo, subir. Até um lugar onde deuses usam togas sem o menor senso de moda. Trovões servem como cumprimentos casuais. E o livro de reclamações flutua dentro de uma tigela dourada de ambrosia. Você foi convocado, sabe-se lá como, para uma assembleia olímpica com um tema bem específico: o barulho do mar. Então, antes de se acomodar, tire um momentinho para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta aí nos comentários. De onde você está ouvindo e que horas são aí? Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele ruído de fundo suave. E vamos juntos deslizar nessa jornada de hoje. Você está parado na base do Monte Olimpo. O céu tem uma tonalidade de uva madura e há uma névoa que se enrola nas suas pernas como gatos sonolentos. Um vento leve, com cheiro de azeitona e eletricidade estática passa por você. Um centauro acena na entrada. No crachá dele está escrito Kevin. Você começa a subir. Os degraus são feitos de nuvens. Macios, mas surpreendentemente sólidos. Parece que foram construídos por um sindicato celestial. A cada passo, você ouve uma nota musical leve, como se uma harpa estivesse se afinando sozinha. No começo, é encantador. Depois de alguns minutos, parece que você caiu dentro de uma loja de sinos de vento. Lá no topo, portas de mármore polido se abrem com um suspiro literal. Isso mesmo, elas suspiram, como quem diz, ai, mais um dia. E você entra num salão que parece spa de luxo misturado com centro de convenções corporativo. Sentados em semicírculo estão os deuses do Olimpo. Seus tronos variam entre estilos minimalistas e claramente saqueados de Atlântida. E, claro, já estão discutindo. Poseidon é o mais barulhento. Faz sentido. Ele está enrolado em um manto verde-alga, com sandálias molhadas pingando no chão. A cada frase, um jato de água escorre da barba. Uma ninfa com cara de estagiária tenta secar o chão com um pano. O mar é meu domínio, ele troveja. E vai rugir o quanto quiser. Mas está rugindo às 3 da manhã, responde Hera, ajeitando a coroa com irritação. Nós moramos do lado. Existem limites. Apolo, recostado com um par de óculos dourados, dá de ombros. Eu durmo que é uma beleza, diz. Parece que o problema é dos mortais. Hermes, revirando os olhos, murmura. Fácil para quem dorme no sol. Você se senta discretamente num puff com uma etiqueta escrita visitante. Aos poucos vai entendendo a situação. Vários deuses, especialmente os com templos litorâneos ou ouvidos sensíveis, abriram reclamações formais. O som do mar estaria excessivamente performático. Antigamente, as ondas apenas quebravam. Mas agora há sereias fazendo backing vocal, golfinhos bioluminescentes coreografando luzes e, recentemente, Poseidon ensinou lulas gigantes a tocarem percussão nos recifes. Naturalmente, o mar virou uma balada. E os vizinhos nem um pouco satisfeitos. Aliás, você sabia que no século V a.C., certos templos gregos eram construídos perto da costa porque acreditavam que o som das ondas espantava demônios barulhentos? Historiadores ainda discutem se isso era literal, ou só uma forma educada de descrever jovens iniciados. Enquanto você processa tudo isso, Dionísio distribui protetores auriculares embebidos em vinho, e ninguém pergunta por quê. Deméter já colocou os seus e mastiga azeitonas com a calma de quem está prestes a explodir. Ares sussurra para um pequeno soldado de bronze que anota cada palavra dele. Você se pergunta se isso conta como ata da reunião. Zeus levanta uma das mãos. O gesto mais próximo de um martelo que ele tem. Um trovão discreto ressoa no teto de nuvens. Ninguém se assusta. É só o som ambiente, tipo geladeira ou dragão, no duto de ventilação. Vamos ouvir as queixas, anuncia Zeus com a voz que provavelmente ensaiou diante de um espelho. Vamos debater, e vamos encontrar um consenso, ou pelo menos fingir um. Você olha para o pergaminho que alguém colocou no seu colo. Está escrito: Sexta Assembleia Extraordinária sobre Perturbações Marítimas Acústicas, AEPMA 13.
Embaixo uma nota. Lanche após o item 4. Poseidon cruza os braços molhados. O mar tem humores. Não se pode pedir que ele sussurre. Mas precisa sempre estar em modo solo de tamborim. Rebate Atena, desenrolando um gráfico intitulado Escalada dos Decibéis Costeiros, 1400-2020. O gráfico está impresso em pergaminho de penas de coruja. Cheira a tinta fresca e frustração antiga. Você percebe então o que está acontecendo. É a reunião de condomínio mais superqualificada do universo. Os deuses reclamam como vizinhos mal dormidos, mandam indiretas com raios e discutem regulamento interno com direito à oratória épica. Hermes se inclina e sussurra no seu ouvido. Depois do chá, as coisas ficam bem mais estranhas. Você acena com seriedade. Do lado de fora, o mar arrebenta em uma pedra com um som melodioso demais para ser natural. Poseidon sorri de canto. A assembleia está apenas começando. E, curiosamente, você começa a relaxar. Porque mesmo a burocracia divina tem seu ritmo. O lanche chega antes do item 4, contrariando o cronograma. Isso causa pequenos murmúrios entre os deuses, mas ninguém realmente reclama. Afinal, o lanche é ambrosia em formato de biscoitinho amanteigado e pequenos figos recheados com algo que pisca. Você está sentado ainda no seu puff, que agora emite um leve ronronar. Aparentemente, ele aprova a sua presença. Enquanto mastiga devagar um biscoito que muda de sabor a cada mordida, agora está com gosto de canela, agora de infância em domingo chuvoso, você observa a movimentação na sala. Afrodite ergue uma mão delicadamente perfumada. Ao seu lado, uma coluna se inclina discretamente para escutá-la melhor. Eu gostaria de acrescentar, ela diz em voz que poderia ser vendida como antídoto para dores de cabeça, que o mar barulhento tem atrapalhado as marés internas do templo do amor. Minhas sacerdotisas estão tendo sonhos agitados. Uma até sonhou que casava com um tritão contador. Ares, do outro lado da sala, engasga com um figo piscante. E qual o problema disso? Pergunta com o tom de quem teme uma resposta pessoal. Ele fazia auditoria de sentimentos. Responde. Afrodite com um suspiro. Era tudo muito técnico. O ambiente se aquieta. Mesmo Hera parece um pouco tocada. Você sente que isso pode, de alguma forma muito grega, ser considerado um argumento válido. A essa altura, Zeus está examinando um tablet de pedra. Literalmente um tablet de pedra, onde registros das últimas assembleias são gravados por um ciclope que escreve com uma pena flamejante. Do outro lado da sala, Hefesto dá toques finais num novo apetrecho, um silenciador acústico para ondas, com design parecido com um flautim de bronze. Ainda em fase de testes. Você, até agora só espectador, sente uma leve vibração no assento. Um papel desliza debaixo do puff, dobrado em 4. Nele, escrito com caligrafia apressada. Se perguntarem, diga que você representa os mortais. É só sorrir e assentir. Uma pausa estratégica acontece, marcada por Apolo começando a afinar sua lira. Os deuses usam esse intervalo para verificar suas runas ou reorganizar suas túnicas com um floreio estudado. É aí que você percebe uma figura sentada ao fundo, meio na sombra, meio invisível. Nêmesis. Ela está comendo lentamente um pão sírio recheado de vingança fria. A simples presença dela faz o ruído do mar lá fora diminuir ligeiramente, como se as ondas não quisessem chamar a atenção demais. Você nota que até Poseidon parece evitar o olhar dela. Enquanto isso, um novo orador se levanta. É Pan. Sim, aquele Pan. Metade bode, metade playlists lo-fi para concentração. Ele coça os chifres distraidamente e começa. O som do mar sempre foi um instrumento natural. As cavernas nas montanhas do Peloponeso ecoavam as marés como tambores divinos. As folhas dançavam com ele. Os rebanhos sabiam a hora de voltar, só ouvindo as ondas. Mas Pan, interrompe Hermes mexendo numa asa do seu capacete. Naquela época, não existia amplificação mágica, nem sereias com microfone.
Nem Poseidon remixando as ondas ao vivo com conchas tecnológicas. Pan ergue os ombros peludos. Eu gosto. Dá ritmo ao caos. Você se pergunta se é o único aqui que sente um pouco de empatia por Poseidon. Quer dizer, ele só quer deixar sua marca sonora no mundo. Afinal, até Hades inventou o órgão a vapor uma vez. Dizem que só tocava tangos tristes. Atena se levanta. Carrega consigo um diagrama dobrável em forma de coruja. Quando ela abre, uma projeção holográfica de uma costa grega surge, com pequenas setas piscando em pontos vermelhos. Aqui, ela aponta. Temos relatos de pescadores que não conseguem mais meditar com as redes. Dizem que agora o mar está falante demais, incitando. Grita como um teatro de tragédia às 3 da manhã. Ela fecha o diagrama com um estalo que ecoa como moral disfarçada. Zeus assente. Ele gosta de moral, desde que não se aplique a ele diretamente. Nesse momento, Hestia, que havia permanecido calada até agora, ergue sua voz suave como sopa quente. Ela fala pouco, mas todos escutam. Talvez devêssemos ouvir o próprio mar. Poseidon pisca. Mas eu sou o mar. Você é uma parte dele. Responde Hestia, com um tom que faria qualquer briga familiar pausar no jantar. Mas o mar também tem correntezas profundas. Silêncios. Histórias que não são só barulho. Historiadores ainda discutem se Hestia realmente existiu como deusa independente ou se era apenas uma personificação da lareira. Mas naquele momento, ela parece a mais sensata do salão. O silêncio se instala denso como mel de pinheiro. Todos olham para você. Literalmente todos. Até a estátua no canto vira levemente a cabeça. Você engole seco. Lembra do bilhete? Representante dos mortais. Você sorri e assente. E para sua surpresa, ninguém questiona. Hermes dá um leve joinha com os olhos. Apolo toca uma nota aguda em sua lira. E Zeus diz com solenidade que os mortais se manifestem na próxima rodada de falas. O Puff ronrona com mais intensidade. O mar lá fora dá um suspiro. Você já está oficialmente dentro da pauta. A pauta avança como um rio que já conhece suas curvas. O item 5 diz: propostas alternativas para modular a acústica oceânica. Um título pomposo, talvez só para fingir que ninguém vai discutir uma briga pessoal entre Poseidon e os vizinhos divinos. Mas claro que vão. Poseidon está de pé, flutuando levemente como se fosse mais boia do que Deus. As dobras da túnica molhada se movendo como se tivessem vontade própria. Ele ergue seu tridente, que brilha com leves notas, de tom azul petróleo, e fala como quem faz um discurso já ensaiado no fundo da própria tempestade. O mar tem sido calmo por séculos. Agora que ele encontra sua voz, todos reclamam. Mas não reclamavam quando ele trazia pérolas, peixes e frescor ao verão. Hermes interrompe com um assovio irônico. Poseidon, com todo respeito, nos últimos 6 meses ele está trazendo congas em dó maior às 4 da manhã. Isso é expressão cultural, responde Poseidon. O mar aprendeu com os humanos. Eles fazem festas na praia, soltam fogos, tocam música em caixinhas que flutuam. Por que o mar não pode dançar também? Um murmúrio de ecoa pela sala. Você observa como os deuses são bons em parecer atentos mesmo quando estão claramente distraídos. Dionísio, por exemplo, está alimentando um pavão de origami, que sussurra receitas de vinho. Ártemis está afiando uma flecha com ponta de silêncio. Hera ergue uma sobrancelha. E quem ensinou as baleias a fazer beatbox? Poseidon sorri. Literalmente sorri. Elas aprenderam sozinhas. E estão indo muito bem, por sinal. Um fato histórico. Sabe-se que os gregos antigos consideravam o mar uma entidade viva, com humores e vontades. Mas historiadores ainda discutem se esse conceito era uma metáfora poética, ou um lembrete prático de que Poseidon era temperamental até para os padrões olímpicos. Hefesto, com suas mãos de cobre e voz de caverna, ergue uma ideia nova. E se construirmos uma barreira acústica mágica entre as costas mais habitadas e as regiões festivas do oceano, um tipo de equalizador divino?
Ele desenha no ar com um martelo holográfico. Você vê surgir uma linha de pedras flutuantes, conectadas por correntes de som. Parece eficiente, embora um pouco com cara de colar de avó techno. Afrodite, balançando uma rosa que nunca murcha, solta um suspiro musical. Não gosto de dividir. Isso não é fluido. O amor precisa de mistura, de vazamento, de fusão de sons e marés. O problema, diz Atena pousando sua coruja no ombro, é que o som alto do mar está interferindo na estratégia. Meus estrategistas não conseguem mais ouvir os pensamentos nas simulações. Você anota mentalmente. Há simulações de guerra em curso, aparentemente alimentadas por sons internos. Você se pergunta se algum deles inclui humanos ou podcasts sobre estoicismo. Nesse momento, um grupo novo entra na sala. As nereidas ninfas marinhas que deslizam como se cada passo fosse um pequeno poema líquido. Elas estão com fones de ouvido grandes, tipo DJ de rave suave, e carregam pranchas com gráficos sonoros. A líder delas, Thalia, fala com voz que lembra ondas quebrando suavemente em pedras redondas. Estamos aqui para propor algo diferente. Que tal uma dança das marés? Uma coreografia acústica do oceano com horários para sons intensos e períodos de silêncio meditativo. Hestia assente devagar. Você sente que ela gosta de rotinas. Dionísio, por outro lado, parece prestes a rir, né, ou brindar. Que maravilha! Comenta, servindo suco de orvalho em um copo feito de trovão. Um oceano com toque de recolher. Em breve teremos Poseidon distribuindo pulseirinhas de festival. Poseidon, bufa. O que faz o puff sob você vibrar com pequenas bolhas. Zeus ergue a mão criando silêncio imediato. Literalmente. Ele cria silêncio. É uma esfera que se expande e envolve a sala por 2 segundos antes de desaparecer, como um suspiro. De planeta. Estamos avançando, ele diz. Mas precisamos ouvir os mortais, você. De novo. Todos os olhos se voltam. Nêmesis mastiga com mais lentidão. Você pigarreia. Lembra do papel? Sorri e improvisa. Os mortais adoram o som do mar, mas preferem que ele soe como relaxamento. De aplicativo. Algo tipo ondas com brisa e gaivotas distantes sem remix. Há um leve riso. Dionísio dá um tapa no joelho. Hera parece surpresa, o que é raro. Isso é razoável, comenta Apolo ajustando o tom da lira para místico ponderado. Você continua sentindo-se quase inspirado. Talvez o mar possa tocar de acordo com o fuso horário das regiões costeiras. Assim, enquanto uns dormem, outros dançam. Hermes sussurra. Alguém anote isso. Pan assobia de leve. Um detalhe curioso. No mundo antigo, muitos navegadores guiavam-se pelos sons das ondas em cavernas. Alguns afirmavam ouvir vozes de deuses no eco. Outros achavam que era só o vento bêbado. Zeus anota algo em sua tábua de pedra com gravador de lava. Ele ergue os olhos para você. Interessante proposta, representante dos mortais. Será levada à subcomissão de ajustes vibracionais. Atena já está redigindo o primeiro rascunho. Afrodite oferece um figo novo. Você aceita. Tem gosto de elogio. Inesperado e férias prolongadas. Do lado de fora o som do mar muda. Mais suave. Menos ansioso. Talvez ele esteja ouvindo. Você ainda está mastigando o figo quando a pauta avança. O próximo item, cuidadosamente entalhado no pergaminho dourado como se fosse a descrição de uma peça de teatro barroco, é intervenções estéticas no horizonte. Reclamações sobre a linha do mar não ser mais tão fotogênica. Hefesto solta um suspiro metálico. É claramente uma pauta empurrada por algum lobby estético. E como era de se esperar, é Afrodite quem toma a frente flutuando graciosamente com uma expressão de deusa que acabou de perder 2 seguidores nas redes sociais por causa de uma neblina fora de lugar. A verdade, colegas, diz ela, girando, uma pérola entre os dedos, é que o mar está, digamos, irregular. O azul está mais esverdeado que celeste. A espuma tem formado desenhos questionáveis,
E alguns pores do Sol estão, honestamente, desequilibrados em composição. Dionísio arregala os olhos. Desenhos questionáveis. Como assim? Afrodite suspira, projetando no ar uma imagem flutuante. Ondas se enrolando de maneira que lembram vagamente um javali fazendo careta. Ou talvez uma escultura expressionista de um gato. Veja, isso não grita tranquilidade mitológica. Poseidon coça a barba, ligeiramente ofendido. O mar não é tela para selfies de divindade. Ele é vivo. Ele muda com os humor das estrelas e a pressão atmosférica dos dramas do mundo. Sim, mas ele também tem seguidores, rebate Afrodite. E o algoritmo celeste favorece tons pastéis e simetria. Um fato curioso: nos mosaicos romanos tardios, os deuses do mar começaram a aparecer com expressões muito mais serenas do que nos séculos anteriores. Alguns estudiosos sugerem que foi uma tentativa de rebranding olímpico, após diversas tempestades inconvenientes durante casamentos nobres. Historiadores ainda discutem se essa suavização foi comandada por Afrodite ou se simplesmente refletia a popularização dos banhos termais como símbolo de status. Enquanto os deuses discutem se o mar pode ou não ser curado com filtros divinos, Hermes puxa você discretamente para o lado. Ele segura uma prancheta de bambu com anotações feitas em caligrafia que se move. Sabe o que é a real razão por trás disso? As divindades dos apps de meditação estão ameaçando abrir denúncia formal. Dizem que o som do mar natural está descalibrando os loops relaxantes. A Afrodite está apenas repaginando a crítica. Você pisca. Faz sentido. Lembra daquela vez em que tentou dormir com um app que, no meio da madrugada, misturou acidentalmente mar calmo com trovão de guerra tribal. Você sonhou com um viking surfista que tentava te vender incenso. Hermes continua. E outra coisa. Há suspeitas de que Poseidon está testando paletas cromáticas novas com a ajuda das Nereidas. Talvez esteja tentando lançar uma nova tendência de mar disruptivo. É uma estratégia arriscada. De volta à mesa, Hestia sugere que se peça a Gaia uma análise mais profunda do alinhamento tectônico. Afinal, como ela diz com voz de quem acende velas para relaxar a crosta terrestre, às vezes o mar só está desalinhado. Como uma almofada que não foi afofada direito desde a última era glacial. Zeus escreve isso sem pestanejar. Ele está de bom humor hoje, talvez porque ninguém o interrompeu desde o amanhecer. Ou porque o café do Olimpo está especialmente forte, feito com néctar passado por orvalho de aurora. Apolo propõe uma ação mais prática. E se organizássemos uma oficina estética interdimensional? Convidamos mortais, ninfas, titãs, aposentados. Todos podem opinar sobre o ideal de horizonte visualmente pacífico, incluindo filtros? Pergunta Dionísio. E molduras? Completa Ártemis, irônica. Você se vê mais uma vez empurrado ao centro da sala. Prancheta chega até você. E a expectativa também. Bem, você começa tentando parecer tão confiante quanto alguém que nunca usou toga, mas agora é conselheiro olímpico. No mundo mortal, a beleza do mar está nas variações. Às vezes ele é espelho, às vezes é tempestade. O importante é a história que ele conta. Ninguém quer o mesmo filtro todos os dias. Afrodite observa em silêncio. Então dá um meio sorriso. Isso foi quase poético, para um mortal com olheiras. Você ri. Alguém solta um de aprovação. Um detalhe excêntrico. Na biblioteca de Alexandria, havia um tratado inteiro sobre ondas ideais para a contemplação filosófica. Ele descrevia a curvatura exata que as ondas deviam ter para inspirar epifanias sem causar enjoo. O autor se chamava Evandros e dizia ter ouvido as fórmulas num sonho enviado por Hipnos. A proposta estética é aprovada com ajustes. O mar poderá manter sua liberdade artística, mas com intervalos visuais de contemplação coordenada. Em termos simples, um cronograma cósmico de pores do sol instagramáveis. Poseidon resmunga algo sobre domesticação líquida, mas parece menos irritado.
talvez até aliviado por não precisar fazer mais nada além de ser ele mesmo. A sessão é encerrada com o aceno de Hera. E enquanto você se recosta de leve, percebe que o horizonte além das nuvens está de fato mais bonito, suave, como se o próprio céu tivesse passado um pano úmido no fim de um dia difícil. Logo após o debate cromático do mar, você tenta aproveitar o intervalo informal, o tipo de momento em que os deuses se afastam da mesa e vagueiam pelos terraços do Olimpo, pegando uvas que se auto-reabastecem e fazendo comentários passivo-agressivos sobre nuvens que parecem desalinhadas com a proposta atmosférica do dia. Mas a trégua dura pouco. A próxima pauta chega levitando em um envelope feito de vento salgado e cheiro de conchas. Ruídos noturnos inadequados e seus efeitos na sonolência divina. Ótimo! Você sussurra, já prevendo que isso envolverá um número desconcertante de definições subjetivas de barulho. Hermes abre a reunião com seu estilo usual, um salto mortal e um dedo apontado dramaticamente para o céu. Amigos, estamos lidando com um fenômeno cíclico, mas não menos sério. O mar está sussurrando, mas com má intenção. Dionísio, ainda com uma flor no cabelo, ergue uma taça invisível. Eu gosto quando ele sussurra. Dá a sensação de que vai contar fofoca oceânica. Não é esse tipo de sussurro, responde Hermes. É um sussurro ansioso. Um mar que não relaxa é um mar que propaga inquietude. Afrodite suspira. E como vamos dormir bem se o próprio mar está tenso? Nesse momento, Atena levanta-se com a compostura de quem acabou de reler todos os tratados sobre vibrações acústicas desde a Mesopotâmia. Estive monitorando padrões sonoros durante o último ciclo lunar. Detectei oscilações fora da curva nas conchas respiradoras e nos cardumes vibratórios. É como se o mar estivesse praticando argumentos. Você olha para ela sem entender completamente. Argumentos? Tipo, debates internos? Justamente. O mar está discutindo consigo mesmo. E alto. Curiosamente, há registros antigos em que pescadores gregos relatavam noites em que o mar parecia estar conversando. Eles chamavam esse fenômeno de glossatalacina, ou língua do mar. A ciência moderna suspeita que eram apenas correntes marinhas atravessando cavernas subaquáticas, mas os poetas preferem a teoria do mar tagarela. Historiadores ainda discutem se esse fenômeno acústico era interpretado como presságio ou apenas uma desculpa para explicar por que certos oráculos erravam tanto. Voltando à conferência, Apolo, sempre o melodramático, propõe algo ousado. Devemos ensinar o mar a cantar em dó maior. Isso harmonizaria suas frequências com a vibração universal da calma. E quem vai afinar o mar? Provoca Hades, que até agora permanecia em silêncio, tomando chá preto e olhando para todos como se soubesse segredos que só contaria a um gato. Hermes vira-se para você, como se fosse a hora de sua apresentação oral em um seminário que você não sabia que existia. Então, humano, o que você ouve quando escuta o mar? Você pensa. Pensa mesmo. Fecha os olhos por um segundo. Depende da hora. Às vezes o mar soa como quando você acorda de um sonho bom e tenta lembrar dele antes que escape. Em outras, parece o barulho, de fundo do universo. Uma coisa constante que sempre esteve lá, mas que você só nota quando tudo o resto fica quieto. A sala se aquieta. Até Ares para de brincar com um mini-golpe de estado em miniatura. Bonito isso, murmura Héstia, emocionada. Um dado excêntrico. Existia um ritual fenício chamado Dormitio Salis, em que sacerdotes deitavam sobre conchas e ouviam o mar durante 3 dias, sem falar uma palavra. Acreditava-se que os sonhos vinham mais limpos depois disso, como se passados por filtro de coral. Com base em sua descrição, Hermes anota um novo protocolo. Sistema de alternância sonora em baixo volume. Resumidamente, uma espécie de escalonamento entre o som das ondas, canto de baleias entediadas e silêncio absoluto durante as fases REM divinas. Zeus assina sem contestar. Ele parece estar cochilando com os olhos abertos.
O que você agora sabe ser um recurso de economia de energia celestial. Muito bem, conclui Hera. Ajustaremos os sussurros marinhos à agenda de descanso das entidades noturnas. Você, olha pela varanda. O mar lá embaixo parece ter escutado tudo. Suas ondas diminuem o ritmo, como se o próprio oceano tivesse, enfim, soltado os ombros. A pauta seguinte aparece com um leve estalo, como se tivesse sido desdobrada de um pergaminho bem passado a ferro. Tratamento acústico de ambientes marinhos. Alternativas não tritônicas. Você não sabe exatamente o que significa não tritônico, mas imagina que seja algo que não envolva o Tritão, aquele primo excêntrico de Poseidon que vive tentando convencer todo mundo de que o coral é superior à arquitetura dórica. Muito bem, começa Atena, sempre com aquele tom de quem já sabe a resposta antes da pergunta. Se vamos regular o tom do mar, precisamos considerar não apenas o som, mas o que está refletindo esse som. Tipo, espelhos? Pergunta Apolo com um brilho nos olhos como se estivesse prestes a criar um musical subaquático. Superfícies, corrige Atena. Rochas, enseadas, recifes. Todos esses elementos redirecionam o som. Se estiverem mal posicionados, criam eco. E o mar começa a discutir consigo mesmo em estéreo. Zeus, ainda meio sonolento, ergue um dedo com solenidade. E que tal ovelhas flutuantes? Colocamos centenas delas. Elas abafam o som. Todos o ignoram com uma educação contida. Você, por outro lado, propõe algo com um pouco mais de lastro histórico. Mencionar os afrescos minoicos que retratavam conchas usadas como amplificadores ou redutores de som. Rudimentos acústicos esquecidos, mas belíssimos. Hermes se anima. Ah, sim, a concha de silêncio. Os cretenses acreditavam que certos formatos espiralados podiam capturar o barulho do mar e mantê-lo preso por algumas horas. Uma espécie de botão de soneca oceânico. Historiadores ainda discutem se essa prática era simbólica ou de fato funcionava. Mas a ideia pegou tanto que virou moda entre os nobres de Knossos. Ter uma concha silenciosa pendurada na porta, como quem diz, por favor, não incomode. Estou meditando com alga. Enquanto todos discutem acústica como se fosse um reality show de arquitetura subaquática, Afrodite interrompe com uma dúvida essencial. Mas, e os peixes? Todos se viram para ela. Os peixes também têm direito ao silêncio. Ninguém pensou em como esses ruídos afetam os cardumes? Ela tem um ponto. Estudos modernos mostram que peixes sensíveis a alterações sonoras mudam suas rotas de migração quando expostos a barulhos constantes. Algo que poderia estar afetando a entrega divina de sashimi. E se, você arrisca, criarmos bolsões de silêncio marinho? Tipo pequenas bolhas onde o som entra, mas não sai. Poseidon, que estava rabiscando um tridente em miniatura com uma alga, olha para você intrigado. Está descrevendo silêncio encapsulado. Isso é magia de 8º nível. Ou um ótimo nome para uma banda. Hermes propõe um experimento: distribuir conchas de absorção vibracional ao longo das falésias próximas. A ideia é simples. Elas funcionam como amortecedores sonoros, reduzindo o atrito acústico entre o mar e o mundo acima. Funciona como aquele carpete felpudo que Hera proibiu no Olimpo por motivos estéticos, explica ele. A reunião, então, se divide em subgrupos. Apolo e Afrodite vão discutir melodias calmantes com as ninfas. Ares tenta criar um tambor que só emite ruído interno, um fracasso. E você é convidado a acompanhar Hestia até a oficina de sons por lá. Ela mostra um instrumento antigo, um calipsofon, uma espécie de xilofone de conchas que produz sons tão suaves que são quase pensamentos. Ela toca uma nota e, por um instante, você sente como se estivesse ouvindo sua infância embalada por ondas. Isso aqui, diz Hestia, pode ser o que o mar precisa. Não mais gritar, mas cantar bem baixinho. Um fato curioso: os antigos egípcios tinham um instrumento semelhante feito com juncos e carapaças de tartaruga, que usavam durante os enterros no delta do Nilo para acalmar o rio.
Você anota mentalmente instrumentos de calma, porque talvez no fundo o mar não esteja tentando incomodar, apenas tentando ser ouvido. A sessão termina com a aprovação de um plano piloto. 3 enseadas serão equipadas com conchas acústicas, faixas de silêncio e, claro, ninfas, supervisionando o tom emocional das ondas. Se elas começarem a parecer melancólicas, ajustamos a corrente, resume Hermes. Você sai da sala com um leve zumbido nos ouvidos, mas é um zumbido bom, tipo quando você ouve música baixa por muito tempo e, ao tirá-la, ainda sente que está em outro lugar. O mar abaixo parece concordar, como quem diz: ok, estou ouvindo. Agora, escutem vocês também. Os deuses voltam a se acomodar em seus tronos. Ou mais próximo disso, já que Dionísio está usando uma poltrona inflável em formato de uva gigante, e Deméter trouxe seu próprio banco de feno com almofadas bordadas por ninfas camponesas. Pauta 7 pisca magicamente no ar. Deliberação sobre os horários do barulho marinho e a criação de um toque de recolher oceânico. Zeus pigarreia, o que em linguagem divina quer dizer: preparem-se para algo levemente autoritário. O barulho não é o problema, diz ele, gesticulando com sua taça de ambrosia. O problema é quando ele aparece. Às 3 da manhã, por exemplo, o mar decide simular o fim dos tempos com trovões, marés agitadas e um coral de gaivotas desafinadas. A essa hora, completa Ártemis, com olheiras. Estou tentando meditar no meu santuário da lua. Mas como meditar se o oceano está praticando ópera barroca com volume no máximo? Você imagina Ártemis tentando entoar mantras enquanto Poseidon regaça uma tempestade de categoria 5, como se fosse ensaio para uma banda de metal anfíbio. A imagem é tão vívida que quase escapa um riso, mas você engole. E quem determina o horário ideal? Pergunta Hades entediado, mexendo numa ampulheta só de propósito. Há calendários solares, lunares e agora marinhos? É aí que Hermes propõe o conceito mais inusitado até agora: o relógio das ondas. Imaginem um cronograma sensível à maré, com ciclos de barulho controlado. Das 6 horas às 8 horas, pequenas marolinhas com canto de sereia em dó menor. Das 13 horas às 14 horas, silêncio absoluto. E das 18 horas às 20 horas, um suave murmúrio para embalar os sonhadores. Sugere ele, como se estivesse vendendo um plano de dados. E o toque de recolher? Insiste Hera, já armando a lista de regras. Às 22 horas. A partir daí, o oceano só pode ronronar, conclui Atena. Você, porém, lembra um detalhe interessante que os deuses parecem esquecer. Os povos austronésios navegavam à noite exatamente por causa do som do mar. Eles mapeavam rotas pelas variações sonoras das ondas batendo nos cascos, uma prática ancestral de navegação auditiva. Silenciar completamente o mar pode afetar tradições culturais antigas. Você pontua. Deméter concorda e lembra dos pescadores de Míconos que deixavam oferendas noturnas ao mar para ouvir se ele responde. Se não houvesse som, acreditavam que Netuno estava de mau humor. Sim, ela usou o nome romano, o que fez Poseidon bufar audivelmente. Historiadores ainda discutem se essas práticas tinham algum valor náutico concreto ou se eram apenas formas poéticas de interpretar a natureza, mas isso pouco importa agora. O mar ali embaixo ainda está acordado. Nesse momento surge Tritão com uma pilha de papéis molhados. Recolhi as assinaturas das criaturas marítimas, diz entregando os documentos a Zeus. 72% dos povos são contra qualquer toque de recolher. As baleias estão divididas, e os ciris não quiseram se manifestar, por motivos de timidez. Dionísio, inspirado por essa última frase, propõe um festival do silêncio marinho, com direito a coral submerso de murmúrios e tapas na água, como castanholas aquáticas. Podemos chamar de maré zen. Fica chique. Ideia parece agradar, mas Hades solta um comentário seco. Ótimo. Vamos transformar o mar em spa. Só falta acender velas aromáticas nas boias de sinalização. Zeus decide por uma solução intermediária, após mais meia hora de divagações e propostas absurdas, como instalar almofadas acústicas nas encostas submarinas.
O toque de recolher será simbólico, sugerido e não obrigatório. Áreas específicas, como enseadas urbanas, terão regulagens sonoras automáticas. Todas as criaturas terão direito a expressar seus ruídos noturnos, desde que, com civilidade, você anota tudo com sua pena de tilápia dourada, brinde da reunião, e pensa no paradoxo de tentar regular o som de algo que nunca foi feito para obedecer. O mar, afinal, é como um gato gigante com espuma nos pés. Faz barulho quando quer e onde quiser, mas há algo bonito nisso. A tentativa dos deuses de aplicar lógica humana, ou divina, a uma força tão livre quanto a maré. Na saída, Afrodite te oferece uma bala feita com sal marinho e lavanda, uma receita antiga dos cartagineses, usada para acalmar náufragos. Tem gosto de brisa e ervas sonolentas. Você coloca a bala na boca, e por um segundo tudo realmente se silencia. Você percebe que a reunião está entrando numa zona curiosa, quase filosófica, quando Hera apresenta a próxima pauta: implicações éticas do controle do barulho marinho e respeito às criaturas subaquáticas. Os olhares se voltam para ela, e você sente a tensão daquele momento, como se o Olimpo estivesse prestes a passar de um reality show para um tribunal. Amigos, começa Hera com seu tom real e imponente. Não estamos apenas regulando ruídos. Estamos lidando com vidas, sentimentos, formas de expressão. Será que temos o direito de impor silêncio a quem não pediu? Deméter concorda, acariciando um grão de trigo imaginário. O mar é o lar de muitas espécies. Acrescenta. Puni-las pelo nosso conforto seria arrogante demais. Você relembra uma curiosidade que leu em uma tábua suméria. Pescadores antigos acreditavam que certas baleias cantavam para guiar seus barcos, e que silenciar esses cânticos trazia má sorte. Historiadores ainda discutem se isso era superstição ou uma compreensão primitiva da ecologia sonora. E as sirenes? Pergunta Afrodite com um sorriso sutil. Elas representam o equilíbrio entre encantamento e perigo. Silenciá-las seria perder uma parte da magia do mar. Hermes balança a cabeça, já pensando em como isso afetaria as rotas comerciais que ele supervisa. É mais complexo do que imaginamos. O som do mar tem múltiplos papéis, desde aviso até celebração. Por isso sugeri a criação de zonas acústicas, onde o barulho varia conforme a função e o habitat. Você se lembra do conceito moderno de zonas de silêncio em oceanos reais, criadas para proteger habitats frágeis, algo que parece uma extensão natural das discussões do Olimpo. Atena sugere um estudo mais profundo com especialistas. Oráculos sonoros, que possam monitorar e avaliar os impactos do barulho em tempo real. Talvez, você pensa, seja a hora de deixar a tecnologia antiga de lado e abraçar a inovação divina. Enquanto isso, Hades, com seu humor característico, comenta: desde que não usem minha sombra para esconder os microfones, tudo bem. O debate se acalma, e todos concordam que o respeito pela vida marinha deve estar acima de qualquer tentativa de controle. Afinal, o mar é mais velho que qualquer divindade. Uma entidade que você percebe ser impossível de dominar completamente. Você sente o som das ondas batendo lá embaixo, um ritmo constante, como um coração que pulsa pacientemente, esperando que o equilíbrio entre barulho e silêncio seja alcançado. Sem pressa, sem imposições. A conversa se desloca suavemente para o próximo ponto da agenda: a influência do barulho marinho nas rotinas dos deuses imortais. Você observa como Poseidon mexe distraidamente em seu tridente, enquanto os outros começam a compartilhar relatos curiosos. Vocês já notaram como o barulho das ondas influencia o humor dos humanos? Pergunta Deméter, sorrindo ao lembrar das vilas costeiras. Você imagina as aldeias antigas, com suas rotinas marcadas pelo bater das ondas, quase como um relógio natural. Historiadores ainda discutem se essa sincronização com o mar ajudava a organizar colheitas e pescarias, ou se era só uma bela coincidência. Para os deuses, continua Atena, o barulho serve como um lembrete constante da força da natureza,
uma espécie de alarme que não podemos ignorar. Enquanto isso, Hermes comenta com um leve tom de brincadeira. Já vi mercadores acordarem com um concerto marinho tão alto que esqueciam suas rotas. Imagina só tentar vender sedas depois de uma noite assim. Você se pega rindo visualizando essa cena. Um comerciante tentando negociar enquanto o som do mar cobre sua voz e gaivotas ao fundo roubanhando as mercadorias. E para os mortais, acrescenta Afrodite, o barulho é quase um abraço constante, uma companhia na solidão das noites costeiras. Você lembra de um fato pouco conhecido. As mães romanas usavam o som do mar como calmante para seus bebês, acreditando que a natureza ajudava a acalmar qualquer inquietação. Essa prática, hoje estudada pela neurociência, mostra como o ruído branco natural é reconfortante. Enquanto a reunião segue, Zeus decide incluir uma recomendação especial: incentivar os mortais a desenvolverem rituais que incluam o som do mar para fortalecer a conexão entre terra, água e espírito. Isso não quer dizer que os deuses vão diminuir o barulho, claro. Brinca ele com um sorriso largo. Você percebe que, apesar do tom leve, essa recomendação carrega uma sabedoria antiga, a de que o barulho do mar não é apenas um som, mas uma ponte entre mundos, entre o divino e o terreno, entre o passado e o presente. A pauta agora é a mais prática da reunião. Soluções criativas para minimizar o barulho nas cidades litorâneas do Olimpo. Você observa os deuses começando a se animar. Afinal, quem não gosta de boas ideias para melhorar a vida, mesmo que seja entre os píncaros do monte mais famoso? Proponho, diz Hefesto com um brilho nos olhos, a criação de barreiras acústicas feitas de conchas gigantes e corais compactados. Além de funcionais, seriam lindas. Você imagina as barreiras, verdadeiras muralhas brilhantes refletindo o sol enquanto amortecem o rugido das ondas. Historiadores ainda discutem se construções antigas semelhantes, como os muros de pedras nas ilhas gregas, tinham ou não essa função de controle sonoro. E que tal jardins de algas suspensos? Sugere Deméter. Eles poderiam absorver o som e ainda melhorar a qualidade da água. Você lembra que algas são como os filtros naturais do oceano, e essa ideia soa tão sensata que quase parece óbvia. Hermes, sempre rápido nas soluções, propõe um sistema de zonas de silêncio flutuantes, pequenas ilhas artificiais cobertas por plantas e espumas naturais que dispersam o barulho. Você até visualiza drones marinhos, ou melhor, tritões tecnológicos, vigiando e ajustando esses dispositivos. Claro, isso levanta uma pergunta acadêmica. Seria isso uma interferência divina excessiva no equilíbrio natural? Enquanto isso, Afrodite sugere a promoção de festivais de som harmonioso, eventos onde o barulho marinho seria combinado com música e dança, transformando um problema em celebração. Você sorri, imaginando deuses imortais juntos, dançando ao som das ondas, com conchas usadas como instrumentos de percussão. Zeus, que até agora se mantinha observador, propõe que cada cidade costeira tenha seus próprios guardas do silêncio, divindades menores ou semideuses dedicados a manter a paz sonora nos horários certos. Ou seja, conclui, mais burocracia divina para complicar um pouco as coisas. Você ri por dentro, pensando em quantas reuniões essas criaturinhas provavelmente teriam que participar. No fim, a sessão termina com um consenso. Nenhuma solução será perfeita, mas a tentativa de harmonizar som e silêncio é um esforço digno do Olimpo e dos mortais. Agora, a reunião avança para um tema que você acha particularmente fascinante: histórias e lendas que nasceram do barulho do mar. Você se acomoda, imaginando-se sentado ali, ouvindo enquanto os deuses compartilham narrativas que talvez tenham inspirado poetas e marinheiros ao longo dos séculos. Vocês conhecem aquela história de como a espuma do mar virou a coroa de Afrodite? Começa ele com um sorriso maroto. Você sabe dessa lenda, claro. A deusa emergindo da espuma branca, em um espetáculo natural e divino. Historiadores ainda discutem se essa história foi criada para explicar fenômenos naturais ou para realçar o mistério da beleza. Mas há outras, continua ele,
como as canções das sereias que atraíam marinheiros, confundindo suas mentes e corações. Afrodite acrescenta, quase com uma risadinha: embora entre nós, ainda debatemos se eram realmente perigosas ou apenas muito boas em fazer festa. Você se lembra de um dado curioso? Os antigos gregos tinham o costume de interpretar o som das ondas e ventos como mensagens dos deuses, um tipo de rádio natural, Deméter. Então conta uma versão esquecida da história de como a deusa do grão recebeu um presente do mar. Uma semente salgada que, ao ser plantada, deu origem a uma planta que só cresce perto da costa, alimentando muitos. Essa história é rara, diz Atena, mas mostra como o mar e a terra podem se unir em ciclos de vida. Hermes observa que esses mitos ajudavam a ensinar valores e a criar uma conexão íntima entre as pessoas e o ambiente marinho. Sem essas histórias, conclui, o barulho do mar seria apenas ruído, não poesia. Você sente como se pudesse quase ouvir a voz antiga de Homero sussurrando, ali, enquanto as ondas ecoam uma narrativa que atravessa o tempo. A discussão agora se aprofunda em algo que te faz imaginar as conversas nos bastidores do Olimpo. Como os deuses usam o barulho do mar para seus propósitos secretos. Você sente um clima de mistério no ar, como se estivesse prestes a descobrir segredos que nem os mortais sonhariam. O som das ondas, por exemplo, começa Poseidon com um sorriso enigmático. Pode ser usado para enviar mensagens codificadas entre divindades. Você imagina uma espécie de telefone marítimo, onde o barulho varia em padrões quase imperceptíveis, como uma linguagem secreta que só os deuses compreendem. Historiadores ainda discutem se algumas das mensagens antigas gravadas em pedra eram, na verdade, tentativas de decifrar esses sons ocultos. Hera, com seu jeito majestoso, complementa: o mar também serve como um véu para encontros discretos. O barulho cobre sussurros e passos, criando um palco perfeito para conspirações. Você visualiza reuniões secretas de deuses ao redor das praias, suas vozes se misturando com o canto das gaivotas, enquanto tramam os destinos dos mortais. Hermes, sempre o mensageiro, brinca: já usei o barulho do mar para despistar algumas figuras indesejadas. É o disfarce natural perfeito. Você ri pensando em quantas vezes ele deve ter escapado graças a essa tática. Afrodite, por sua vez, sugere que o som marinho é uma ferramenta de sedução, usada para criar atmosferas de encanto e mistério. Um pouco de som ambiente ajuda a criar o clima ideal. Ela ri suavemente. Atena finaliza dizendo que, apesar de toda essa manipulação, o barulho do mar é também um lembrete constante da liberdade e do poder natural, algo que nem mesmo os deuses podem controlar totalmente. Você sente o som distante das ondas, como se o próprio mar estivesse rindo com você dessas pequenas trapaças divinas. O foco agora se volta para algo um pouco mais leve: a etiqueta do barulho. Como os deuses lidam com o som em reuniões. Você percebe uma certa comicidade no ar, como se até no Olimpo existissem regras de convivência que às vezes causavam pequenos conflitos. Não adianta, até os deuses precisam aprender a não falar alto demais, comenta Atena, com um sorriso contido. Você imagina Zeus tentando controlar uma reunião enquanto Hera cochicha algo na orelha dele, quase ignorando o volume. Historiadores ainda discutem se o conceito de etiqueta se originou realmente nas cortes reais ou se tem raízes mais antigas, talvez nos próprios mitos. Hermes acrescenta, com um tom divertido: e quem nunca teve que pedir para Apolo parar de cantar no meio da reunião? Você ri imaginando o deus da música não conseguindo controlar sua paixão pela voz, enquanto os outros fazem caretas. Deméter lembra que o barulho não é apenas volume, mas também o momento e o lugar, e que o mar serve como um palco natural para muitos encontros. Às vezes, diz ela, o som do mar ajuda a mascarar os cochichos, e às vezes só aumenta a confusão. Afrodite, sempre prática, sugere que talvez os deuses devessem ter criado sinais de silêncio para evitar interrupções desnecessárias. Você imagina gestos engraçados e exagerados para pedir silêncio, talvez envolvendo pombas mensageiras
ou tritões fazendo mímicas. Zeus termina a conversa lembrando que, apesar dos esforços, o barulho faz parte da vida, mesmo para deuses, e aprender a conviver com ele é a verdadeira arte. Você sente um conforto estranho ao perceber que até no Olimpo há dias em que o barulho é simplesmente demais para lidar. O tema agora muda para algo que você nem imaginava: o barulho do mar e as invenções divinas inspiradas nele. Você sente aquela empolgação de estar descobrindo um lado pouco conhecido do Olimpo, onde até o barulho vira fonte de criatividade. Vocês sabiam que o primeiro relógio de água, ou clepsidra, foi inspirado pelo fluxo e som das ondas? Conta Hefesto com orgulho. Você visualiza os engenhosos mecanismos antigos, onde o tempo era medido pelo movimento da água, um conceito revolucionário que atravessou eras. Historiadores ainda discutem se essas invenções foram realmente criadas por artesãos mortais ou se receberam um empurrão divino durante noites de vigília à beira-mar. Deméter menciona que muitos dos primeiros instrumentos agrícolas foram ajustados para os ritmos naturais, como as marés, e o barulho do mar ajudava os trabalhadores a manterem o tempo. Você lembra de um dado curioso? Pescadores no Japão usavam tambores para sincronizar a rede com o ritmo das ondas, uma dança sonora entre homem e natureza. Hermes comenta com seu jeito travesso: até os primeiros mensageiros foram treinados para ouvir o ambiente, usando o som do mar para se orientar. Afrodite conclui que, mais do que instrumentos ou técnicas, o barulho do mar inspirou poesias, músicas e até danças que celebram a vida. Você sente uma calma gostosa, como se cada onda levasse embora as preocupações, substituindo-as por ideias e sonhos. No fim, percebe que o barulho do mar não é apenas um som ambiente, mas um gerador de inspiração, uma melodia antiga que moldou civilizações. A reunião se aproxima do fim, e o tópico final é um convite à reflexão. O barulho do mar como metáfora para a vida e a mudança. Você sente uma suavidade no tom dos deuses, como se estivessem compartilhando uma sabedoria antiga e reconfortante. O mar nunca para, diz Poseidon quase em voz baixa, assim como as mudanças na vida, que vêm e vão, às vezes suaves, outras vezes intensas. Você imagina as ondas quebrando constantemente, uma metáfora para os altos e baixos que todos enfrentamos, mortais e imortais. Historiadores ainda discutem se a figura do mar na mitologia sempre teve esse papel simbólico, ou se foi reinterpretada com o tempo, ganhando camadas de significado. Atena acrescenta que o barulho constante pode ser um lembrete para abraçar o presente mesmo quando parece caótico. Ouvir o mar, continua ela, é aprender a encontrar paz dentro do movimento. Afrodite sorri e diz que o som das ondas pode também simbolizar a beleza que existe no inesperado, na imprevisibilidade do amor e da vida. Você sente a brisa leve que parece envolver todos ali, enquanto a reunião termina com um silêncio confortável, onde o som do mar domina suavemente. Hermes brinca que, talvez, a melhor maneira de lidar com o barulho é rir um pouco, pois até no Olimpo, o humor é um refúgio. Você fecha os olhos por um instante, imaginando a imensidão do oceano, seu barulho constante como um abraço antigo e reconfortante. Ei, agora que chegamos ao final dessa história de encontros e ondas, deixe-me te guiar para um fechamento bem tranquilo. Imagine-se flutuando suavemente sobre o mar calmo, onde o som das ondas é um sussurro constante e gentil, embalando você numa dança lenta e relaxante. Cada respiração se mistura ao ritmo das marés, levando embora qualquer tensão ou pensamento inquieto. Não há pressa aqui, apenas o suave convite para deixar seu corpo e mente relaxarem, enquanto a brisa do mar acaricia seu rosto e o céu lentamente escurece, preparando-se para a noite.